Mais uma aula do Megawatt Educação. E hoje a gente vai vir falar sobre curtailment, um tema que é tão falado. Mas seria curtailment ou concerned off? Qual o jeito certo a se referir sobre o termo? Vamos aprender um pouquinho hoje? Bom, então quando a gente fala sobre esses termos, na verdade a gente está falando em geral sobre corte de energia. Então fica justamente essa pergunta, né? Quando a gente se refere a corte de energia, qual o termo correto a se utilizar? Para explicar isso, hoje a gente trouxe uma aula muito baseada no podcast gravado no Minuto Megatalks em novembro de 2024 com o Luiz Barroso da PSR. Aqui fica inclusive o link e o QR Code para você acessar esse podcast e eu super recomendo que você escute porque ele é muito rico em informações sobre curtailment e setor elétrico brasileiro. Vamos entender um pouco sobre essas definições. Quando falamos de curtailment, ele em geral se refere a uma redução ou limitação, um corte da geração de energia, que é ordenada pelo ONS, o Operador Nacional do Sistema, para em geral manter o equilíbrio entre oferta e demanda no sistema elétrico. Porém, não há uma definição de curtailment na legislação brasileira, e ele refere-se ao corte por razões energéticas gerais. Por outro lado, já o constrained off, ele sim tem uma determinação na regulação brasileira. Então, segundo a ANEEL, na Resolução Normativa número 1073, de 12 de setembro de 2023, o constrained off é a redução obrigatória da geração por ordem do ONS devido a restrições externas às usinas, como problemas na rede elétrica ou questões de confiabilidade. Ou seja, em geral, o constrained off é quando o ONS ordena, por alguma razão, desligar uma usina que havia sido programada. Ocorre por limitações físicas ou técnicas específicas da rede elétrica. Já o constrained on é o outro lado do constrained off. Então, é quando o ONS ordena, por alguma razão, ligar uma usina que não havia sido programada. E agora, a gente percebe que curtailment e constrained off são muito similares nas definições. Mas qual que a gente deve usar? Então vamos entender um pouquinho mais sobre isso ainda. Então, quando ocorre o constrained off, que é determinado pela resolução normativa da ANEEL, a usina sofre esse corte de energia e, portanto, ela tem uma perda financeira. Como a usina tem uma perda financeira por não receber por aquela energia que foi gerada, é necessário haver uma compensação financeira. Então, esse montante financeiro de compensação da restrição, pela resolução normativa, basicamente é uma conta do PLD, o preço da liquidação das diferenças, menos o CVU, o custo variável unitário, que no caso das renováveis, o CVU de renováveis é praticamente nulo. Tem até aqui um QR Code do glossário da Megawatt falando sobre o CVU, que você vai entender que o CVU é muito mais relacionado com termoelétricas do que com renováveis. Então, como a gente tem um CVU em renováveis praticamente nulo, no caso de um constrained off numa usina renovável, a gente vê que essa compensação financeira nada mais vai ser do que o valor do PLD. Quando a gente fala agora de usinas renováveis, a gente vê uma classificação muito parecida entre curtailment e constrained off, que nada mais é que o corte de geração de energia. Então, o curtailment é um nome mais popular, é onde você vai ver mais nas notícias falando sobre isso, e o constrained off é um termo definido em resolução normativa da ANEEL. Então, já que a gente está falando sobre a resolução normativa da ANEEL 1073 de 2023, vamos entender quais são as razões que podem ocorrer um constrained off de acordo com essa resolução. Então, de acordo com ela, existem 3 possíveis razões para haver um constrained off, que são 1. A razão de indisponibilidade externa, 2. A razão de atendimento a requisitos de confiabilidade elétrica e 3. Por razão energética. Então, no caso de razão de indisponibilidade externa, o que a resolução diz? Ele ocorre quando é motivado por indisponibilidades em instalações externas às usinas fotovoltaicas. Em resumo, é quando o sistema de transmissão tem uma indisponibilidade superior à prevista nos contratos de concessão. Já a razão de atendimento a requisitos de confiabilidade elétrica ocorre quando os equipamentos pertencentes às instalações externas às respectivas usinas fotovoltaicas têm algum problema de confiabilidade elétrica. E quando existe essa razão, qual que é o objetivo do ONS de aplicar essa razão? Ele visa controlar a quantidade de geração para manter a estabilidade elétrica do SIN, o Sistema Interligado Nacional, e conseguir atender a demanda. E a terceira razão, que é a energética, ela é motivada pela impossibilidade de alocação de geração de energia na carga. Ou seja, não há demanda suficiente para que aquela carga de energia seja alocada. Bom, já entendemos um pouco sobre as razões de acordo com a resolução normativa, mas vamos entender sobre o histórico do constrained off no setor elétrico brasileiro. Então,
Esse termo constraint off, na verdade, ele já era utilizado lá no final dos anos 90, em 1998 aproximadamente. Porém, naquela época, ele só era aplicado às hidrelétricas e termoelétricas, que eram a realidade do setor naquele momento. Porém, a partir de 2012, quando a gente começou a ter uma entrada muito massiva da GD, a geração distribuída, muitas pessoas instalando sistemas fotovoltaicos em seus telhados, a gente teve uma entrada muito acelerada de renováveis no setor. Entre ali 2012 e 2023, a gente teve essa entrada muito acelerada. Então, a partir desse momento, o constraint off não era uma realidade apenas para as hidrelétricas e as termoelétricas, mas também para as renováveis, como solar e eólica. E aí, dentro desse período, ainda ocorreu, em 15 de agosto de 2023, um grande apagão no Norte e Nordeste. Tem até aqui um QR Code para a matéria da Megawatt explicando mais sobre esse apagão. Mas naquele momento, o que aconteceu? Esse apagão fez com que o ONS passasse a operar o SIN, o Sistema Interligado Nacional, com menor capacidade de transmissão do Nordeste para o Sudeste, afetando aquela segunda razão que eu expliquei, a razão de confiabilidade elétrica, enquanto a performance real em campo não fosse ajustada de acordo com os modelos das usinas. Então, a partir daquele momento, a gente começou a ver cortes de geração muito severos, afetando sobretudo Ceará e Rio Grande do Norte. E não bastasse esse apagão que ocorreu, muito por consequência dele, inclusive, começou a haver reforços da operação. Então, ocorreu a entrada cada vez maior de operação, nesse caso, de 3 novas linhas de transmissão do Nordeste para o Sudeste. Então, mais uma vez, a gente ocorreu uma sobrecarga das linhas de transmissão do sistema, que é muito relacionada com aquela segunda razão, a razão de confiabilidade elétrica. Então, por isso que desde ali, meados de 23 e 24, a gente começou a escutar muito mais sobre constraint off e curtailment. Então, voltando naquela referência que eu mencionei no início do vídeo, que foi o podcast gravado no Minuto Mega Talks com o Barroso da PSR, ele trouxe para a gente um estudo da PSR naquele momento que considerava valores aproximados entre 2022 e 2024, analisando esses cortes de geração nesse período. E ele trouxe que nesse estudo houve a conclusão de que houve 63% de cortes por razão de atendimento a requisitos de confiabilidade elétrica, 20% por razão energética e 17% por razão de indisponibilidade externa. A gente vê um número muito grande pela razão de atendimento a requisito de confiabilidade elétrica. Considerando isso, a gente consegue entender um possível caminho e um importante caminho para a melhoria do problema de corte de energia. Então, é necessário sim haver investimentos prévios em transmissão no SIN, no Sistema Interligado Nacional, antes mesmo da ativação total de geração. O que isso quer dizer? É a gente se planejar com as linhas de transmissão para que elas estejam prontas e capazes de transportar essa energia que vai chegar conforme a gente aumenta cada vez mais as ofertas de geração de energia no Sistema Interligado Nacional. A EPE, a empresa de pesquisa energética, já faz esse planejamento. Mas é claro que é um grande desafio melhorar essa transmissão a tempo, considerando essa inserção muito acelerada de energia pela geração distribuída. Então, é necessário ter isso em mente nesse planejamento da transmissão de energia elétrica, apesar do seu desafio, considerando a grande oferta de energia que a gente tem tido. Então, depois que a gente entendeu essas classificações, curtailment, constraint off, quais são os termos certos de utilizar e como que isso realmente acontece, a gente tenta entender os impactos desses cortes de energia. Existem 3 grandes impactos desses cortes: os financeiros, os operacionais e os regulatórios. Então, por que financeiros? Porque a gente tem perdas para geradores por energia não comercializada e dúvidas sobre compensações aos geradores afetados. Em resumo, quem gera energia fica com dúvida de como que vai ser essa geração e como vai ser o recebimento desse dinheiro sobre aquela geração. E também existem as dúvidas pelo lado do ONS e da ANEEL de como fazer essas compensações aos geradores afetados. Um outro impacto é o operacional, porque a gente tem um impacto na previsibilidade da geração e planejamento energético, então é difícil fazer esse planejamento da operação da usina, porque é uma coisa que acontece naquele momento, aquele corte, você não tem muito como planejar isso, porém é necessário entender que isso é uma realidade que veio para ficar e é uma realidade não só no Brasil. Curtailment ou constraint off é uma realidade em todas as usinas de geração de energia do mundo
especialmente um problema muito enfrentado pelas renováveis hoje. E o terceiro impacto são os impactos regulatórios, porque existem discussões sobre a compensação em caso de concern off, conforme relatório da ANEEL, e também esforços do ONS para melhorar metodologias e reduzir a frequência desses eventos. Então, basicamente, um esforço de todas as partes, né, tanto dos geradores quanto em quem regulamenta e opera essa geração e transmissão de energia, de como que a gente pode ter o menor impacto negativo possível do concern off no sistema elétrico brasileiro. Então, considerando esses impactos relacionados ao curtailment ou concern off, quais são as soluções e caminhos possíveis para mitigar o curtailment? Então, uma delas, sem dúvida, são os investimentos em transmissão, que eu já mencionei anteriormente. Então, entender e planejar a ampliação de linhas para evitar gargalos na transmissão de energia. Utilizar tecnologia de armazenamento, como baterias, para estocar energia gerada em excesso. A utilização de PPAs em dólar, que são os Power Purchase Agreements, que basicamente são acordos ou contratos de compra e venda de energia de longo prazo realizado entre um desenvolvedor de energia renovável e um consumidor. A utilização de PPA em dólar aparece como uma estratégia para mitigar esses riscos financeiros associados ao negócio. E também uma outra opção é pensar em flexibilização do despacho, então melhorar a programação de geração para reduzir o curtailment. Aqui tem até alguma notícia compartilhada da Megawatt mencionando a estratégia de PPAs em dólares, que podem ser de fato saídas para renováveis em meio à crise do curtailment. Falando em notícias da Megawatt, aqui eu trago algumas notícias com o tema curtailment na Megawatt. Então a gente tem algumas notícias como mudanças na metodologia do ONS para curtailment de energia eólica e solar, discussões regulatórias em andamento na ANEEL e análises sobre os impactos financeiros em geradores eólicos e solares. Aqui estão os QR Codes. Eu super encorajo você a acessá-los e aprender mais sobre curtailment do ponto de vista das notícias. E já aproveito para passar a bola para Camila Maia, nossa jornalista da Megawatt, que vai dar continuidade nessa aula sobre curtailment do ponto de vista das notícias. Muito obrigada e espero que tenha curtido. E deixe seus comentários, sua curtida, compartilhe e sempre entre em contato conosco se você tem opiniões de como a gente pode melhorar o Megawatt Educação.